Meu nome é Fernanda Vilas Boas, eu tenho 24 anos. O contato que eu tive com o ocultismo foi quando eu era adolescente, que eu me afastei da igreja. Eu comecei a frequentar muitos lugares que era rock pesado, pessoas que gostavam de bandas com denominações diferentes e essas coisas. Então foi esse contato que eu tive. E essas pessoas que fazem conscientemente, na verdade, elas abrem uma porta na vida delas e na casa dela para uma coisa que elas não têm ideia da gravidade, do perigo que elas correm, você entendeu? Elas, na verdade, fazem isso mais por ignorância. Eu estudei uma época em colégio interno e nessa época tinha muitos alunos internos que não eram da igreja. Você entendeu? Inclusive no meu quarto, as meninas que dividiam o quarto comigo, nenhuma era da igreja, entendeu? E a gente, por curiosidade, a gente fez aquela brincadeira do Charles, que era com compasso, só que na época a gente fez com copo. E assim, um tempo depois eu até vi uma matéria na internet falando que essa do compasso, existe uma lei da física que dependente da posição que você coloca, pode ser que ele se mova por física, entendeu? Não por algo espiritual, mas por física. Só que na minha situação foi diferente, porque a gente fez com copo. E copo é impossível, fisicamente, ele se manifestar ou se mover sozinho. E quando a gente fez essa brincadeira, porque assim, o do copo a gente coloca ele num tabuleiro e coloca a mão em cima. E o copo tem que se mover sozinho. Só que a gente fez na época, e éramos em 4 meninas, e a gente achou que uma das 4 tinha mexido. A gente não levou aquilo muito a sério, como se tivesse sido alguma coisa. Só que passou uma semana que a gente fez essa brincadeira de mau gosto. A gente foi para um culto lá do colégio interno e quando a gente voltou do culto para o nosso quarto, um dos nossos notebooks que ficava em cima da escrivaninha dentro do quarto estava aberto, sem ninguém ter aberto, e estava passando um clipe de uma banda que ela é famosa por algum dos integrantes já terem envolvimento com o ocultismo. Estava passando um clipe onde estava paralisado uma cena em que o vocalista estava cantando e estava olhando para a câmera com um olhar, com uma máscara bem peculiar. A gente entrou no quarto e viu aquela cena, a gente entrou em choque. Eu continuei afastada da igreja há alguns anos, eu fiquei 9 anos afastada. E nesses 9 anos aconteceu inúmeras situações. Eu fui para os Estados Unidos, eu morei lá um tempinho, né? E nessa época que eu morei nos Estados Unidos eu tive bastante contato com o Illuminati. Eu frequentava grupos organizados de Illuminati sobre Segunda Ordem Mundial, sobre todas as ideias que eles proporcionavam e tudo mais. E na época eu fiz essa tatuagem da mão, que eu tô tirando a laser, já fiz 2 sessões a laser bem doloridas. Me arrependo muito de ter feito essa tatuagem. Na verdade, essa tatuagem, quando eu fiz, não passou nem um ano que eu tinha feito, eu já tinha me arrependido de ter feito a tatuagem. Então eu tô tirando ela a laser. Muita gente já conhece esse símbolo, né? Eu não preciso nem dizer o que é o olho que tudo vê, né? É o símbolo Illuminati. E querendo ou não, essa tatuagem, ela influenciou muita coisa ruim na minha vida, né? Porque a partir do momento que você se marca, que você marca alguma parte do seu corpo com coisas relacionadas ao ocultismo, ela começa a ter uma influência muito grande. Pouco antes de eu voltar para a igreja, eu cheguei em casa, eu moro em apartamento. E no meu apartamento eu deixo todas as janelas fechadas. Eu cheguei no apartamento com todas as janelas fechadas e o espelho estava despedaçado no chão. E um quadro meu, que é uma foto do meu rosto, estava caído e o porta-retrato estava rachado no meio. Parecia que alguém tinha quebrado o porta-retrato na mão. O porta-retrato de vidro. Parecia que alguém tinha quebrado na mão, porque foi tão perfeito ter cortado assim no meio do meu rosto, o porta-retrato. Eu cheguei em casa, eu vi aquela cena, tudo fechado. Eu não tinha cachorro na época, não tinha ninguém na minha casa, eu morava sozinha, era solteira. Eu vi aquilo, eu entrei em desespero. Comecei a chorar, liguei para minha mãe, tirei foto, comecei a mandar para minha mãe, comecei a mandar para um amigo meu que é da igreja e comecei a falar para ele: o que eu faço? Você tá vendo? Você tá vendo que o meu coração é sincero? Eu tô tentando me afastar dessas coisas, mas parece que tem alguma coisa querendo me puxar de volta, querendo me ameaçar, mas eu não vou desistir. Eu falei para ele: eu não vou desistir. Naquela mesma noite eu fui na igreja e naquela mesma noite eu me entreguei.
de volta a Deus, porque eu não queria mais que aquilo acontecesse. E depois desse dia, nunca mais aconteceu nada dentro da minha casa. Mas assim, como pessoa, eu acredito que Deus tinha um plano maior para mim. E isso era uma coisa que passou a pesar tanto na minha vida, que fez com que eu resolvesse me desvincular de coisas que não fizessem mais bem para mim. Existem várias formas de você ter envolvimento com o ocultismo, não só com brincadeiras, mas também no dia a dia, com músicas, com objetos que você coloca dentro da sua casa, com objetos que você talvez tenha ou ande. Tudo isso tem ligação com o ocultismo. Eu estava numa situação que eu estava completamente vulnerável. Eu não pedia proteção de Deus na minha vida. Eu não pedia que Deus estivesse comigo, guiando meus passos. E aconteceu inúmeras coisas para com que eu acordasse e visse que eu precisava realmente buscar algo mais importante para mim na minha vida.